Você não tem mais cirurgião dentista do Estado, vamos falar do Estado de São Paulo, que não tem mais cirurgião dentista do Estado, tampouco do governo federal, do município. Todos são do município. E onde é que ele trabalha? Ele trabalhava numa escola municipal, ainda tudo bem. Agora, a outra escola lá do Estado. Aí você tem um consultório dentro de uma escola do Estado. O município não pode entrar lá. Precisa fazer um concerto no consultório, você tem que falar com a diretora da escola, que é do Estado, ela nesse horário não vai entrar. Você não consegue administrar um consultório odontológico da prefeitura dentro do Estado. Hoje um consultório odontológico é um centro cirúrgico. Você tem que ter uma biossegurança total para você não ter contaminação do paciente, do pessoal auxiliar, do profissional, né? Você não levar, o paciente chega lá, você não vai levar infecção para ele, né? É como um hospital hoje, a maioria dos hospitais, o cara fala, você tem isso aqui, faz a cirurgia e vai embora, fica em casa, recupera em casa, do que no hospital é o risco de você pegar a infecção muito grande. Olá pessoal, estamos iniciando agora o podcast Acendendo as Luzes do IFL. O IFL é o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. É uma associação apartidária, independente e privada que encoraja os valores liberais através de seus membros e uma ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas da ideia da liberdade. Eu sou Iago Tavares, sou associado ao IFL e hoje tenho a grande honra de receber aqui no estúdio o presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, Dr. Wilson Shediek. Dr. Wilson é formado em odontologia pela Unesp de Araraquara, especializado em prótese dental e tem uma ampla experiência na representação do setor. Foi conselheiro regional de odontologia por 3 gestões, coordenador de saúde bucal de Araraquara e hoje é presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, uma das maiores entidades de classe do país. Dr. Wilson, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Iago. É um prazer estar aqui conversando contigo. Prazer é nosso. E podemos participar dessa formação de líderes aí, né? Que possa ser esclarecido muita coisa, né? Para mostrar para esses líderes, para essas pessoas que querem participar da vida pública do Brasil, né? O que é um pouco da odontologia, a dificuldade, o que tem de bom, o que tem de ruim. Doutor Wilson, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre tive muita curiosidade. Eu viajo, às vezes, para outros países e vejo aquela moça de 20, 25 anos bonita, mas com o dente feinho, coisa que não acontece aqui no Brasil. A pergunta é, por que em outros países a odontologia acabou não avançando tanto quanto no Brasil? E ainda emendando a pergunta, por que muita gente vem de fora fazer tratamento bucal aqui no Brasil? O que nós temos de tão diferente de bom? Não, de bom, nós temos que o Brasil hoje tem uma das melhores odontologias do mundo. Podemos dizer que talvez seja a segunda. É um país um dos que mais publica, né, publicação científica, é uma odontologia de qualidade. Aqui no Brasil nós temos os 2 extremos, né? Então, o Brasil hoje é referência no mundo em odontologia. Agora, quanto a estética, ao cuidado com os dentes, né? Tem países que relevavam isso aí. Não era, se você pegar, vamos dizer, Portugal, por exemplo, que na década de 70, 80, muitos brasileiros foram para lá, ficaram milionários. Porque naquela época Portugal engatinhava em termos de estética. Porque a escola europeia, você fazia medicina primeiro para depois você fazia odontologia. Era como se fosse uma especialidade da medicina. Então, o brasileiro naquela época se formava muito bem, qualquer faculdade formava bem. Então, ele chegava lá com muita habilidade e na estética ele era muito bom. E aí aquilo começou a despertar. Os pacientes começaram a ir lá e não ficavam fazendo aquilo que os portugueses antes faziam
não se preocupava com estética, aqueles dentes de ouro, aquelas coisas aparentes lá. E aí também mudou muito Portugal, era assim. Então tem alguns países que ainda continuam não dando muito valor à estética, né? Mas a estética, ela está associada à saúde também, bucal um pouco, não está? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala em estética, estética é que eles faziam, não é que não fazia a restauração, mas não se preocupava com a estética. Como hoje, você fazia amálgama hoje, ninguém quer mais amálgama na boca, né? Porque ele quer uma resina da cor do dente e tal. Então, assim, você tratava o dente antes de alguma forma, mas não estava muito ligado à estética, à aparência, como hoje tem moda aí de faceta, de lente de contato e tudo mais, né? Que é uma moda que não está muito aliado só à saúde bucal. Saúde bucal é uma coisa, estética é outra coisa. Não que você não faça saúde bucal com estética, mas... Tem gente que, é opinião minha, mas eu acho que exagera essas lentes de Sim. contato, essas coisas. Tem a finalidade de servir, me parece que é algo para quem realmente tem problema no dente, tem o dente muito discrepante, alguma coisa assim. Agora eu vejo gente com dente normal, dente legal, ainda tirando o dente para colocar a lente de contato, me parece um pouco absurdo. Aqueles branco total ainda, né? Isso que é questão de moda, né? Rede social, você vê, a gente vê muito artista, jogador de futebol, com aquelas facetas brancas, parece farol, né? É questão de gosto, né? Mas aí moda é uma coisa, gosto é outra, né? É liberdade, a gente defende a liberdade das pessoas assim, mas enquanto órgão de classe, eu te pergunto, não é recomendado isso, tirar o dente tá bonito, por exemplo, tá o dente legal, a pessoa quer colocar lente de contato, me parece uma agressão, porque eu já vi foto do procedimento de como é feito lente de contato, quem tem aversão à imagem não pesquise isso no Google, porque é feio de ver, o desgaste lá que faz do dente, né? Eles falam que a lente de contato, eles chamam de lente de contato, na verdade, que é uma lâmina, você tem que ter um mínimo desgaste faz, é claro, e aí tem gente que acha que aquilo não vai soltar. Então precisa saber, tudo tem indicação, né? Então o profissional, é o que a gente aprende, né? É você trabalhar com ética, né? E o profissional quanto menos tecido são você desgastar, né? Você está preservando mais a estrutura dental, né? Do paciente. Então, quanto menos você mexer, melhor. Você só vai mexer onde tiver um tecido cariado, onde realmente precisa mexer com a estética. Mas, às vezes, as pessoas querem a moda, né? Então, não sei como é vendido isso, né? O profissional consciente, o profissional responsável, o profissional ético, ele não fica colocando onde não precisa. Ele faz de acordo com a ciência, né? Então, fica difícil a gente... É como plástica, né? Você vê eu vejo agora com esse tal com a harmonização ou com a coisa, você vê que a pessoa não precisa às vezes, né? Mas ela é vaidosa, às vezes ela quer e corre risco de fazer uma lipoaspiração, uma prótese de seio, uma prótese de sei lá o quê. Mas é questão de... Você vai falar assim, mas precisava? Bom, não precisava, mas... Deixa a pessoa feliz, às vezes aquilo até... Mas eu acho que isso não tem nada muito a ver com saúde. É uma coisa à parte. A faceta não tem que ser estética. Mas me parece que hoje está concentrando o maior empreendedorismo da odontologia, está concentrado nisso, em coisa... deixar os outros bonitos, não está? Assim, o empreendedorismo da odontologia. Porque o fato do empreendedorismo que a gente chama é o seguinte, você está no mercado de odontologia, como está o mercado da área médica hoje, a área médica está chegando quase, ainda não está, o caos que é o da odontologia, mas está chegando perto, né? Com um número absurdo de faculdades que está se abrindo no Brasil, sem a menor responsabilidade, né? Então, abre mais faculdades de medicina e odontologia do que boteco, né? Então, há uma insanidade geral nesse aspecto, né? O Brasil perdeu a mão nisso, né? E a gente tem certas profissões que você não pode deixar pelo mercado regular. O mercado vai regular
restaurante, o mercado, né? O cara vai estudar se vai montar aqui, vai montar lá, uma fábrica, alguma coisa. Agora, quando você fala em saúde, país nenhum do terceiro mundo deixa na irresponsabilidade de você deixar a saúde regular pelo mercado. Por quê? Porque você monta uma faculdade, como nós temos no Brasil aí, absurdo, e o governo investe também, porque ele financia para aquele pai que não acompanha, que quer o filho formado, quer que o filho vai ser doutor, quer que o filho seja médico, quer que o filho seja cirurgião dentista, e ele não avalia o mercado, porque ele não conhece. Às vezes ele trabalha numa fábrica, às vezes ele trabalha num banco, ele não está acompanhando o mercado. Né? É um pouco diferente até do direito. O direito tem muito absurdo, mas o direito ainda tem um exame de ordem. O senhor vê como necessário a criação de um exame para conter profissionais, às vezes, que não estão tão preparados assim para o exercício da profissão de odontologia, é isso? É que eu fugi um pouquinho dali, podemos até voltar naquele outro assunto, mas assim, só para que a gente possa situar hoje o que são as profissões. Então, a gente fica até curioso, mas será possível que quem está dirigindo isso não consegue enxergar ou quem manda mesmo são as instituições particulares, né? Porque nós falamos, vamos dizer, do direito. O direito é a única profissão que tem um exame de ordem. Mas é um primeiro passo só para começar uma carreira. Se não conseguir atingir nem esse passo do exame de ordem, vai ser muito difícil na área do direito propriamente a pessoa conseguir se estabelecer. É possível? É possível, mas vai ser difícil. Porque se a pessoa não conseguir passar nem no exame de ordem, vai ser... Tudo bem, ela pode virar empresário, pode se dar muito bem em outra área e tal. Mas na área jurídica mesmo, na área do direito, vai ser difícil a pessoa se estabelecer. E eu vejo que tem muita gente que não consegue passar, infelizmente. E nem sempre é um mau profissional. Não. Ele pode já trabalhar há anos num escritório de advocacia, sabe muito bem a área que ele está trabalhando, mas não consegue passar no exame da ordem, porque ele é muito amplo. Então, se você fizer um exame de ordem, vamos chamar de ordem, na medicina e na odontologia hoje... Arranca muito... Você pega essa publicação do próprio Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, vê a avaliação dos médicos hoje, quem está saindo de uma faculdade. Você pega a faculdade de odontologia hoje. Você tem uma das melhores do mundo e você tem a pior do mundo. Né? É como a parte social no Brasil. Você tem o bilionário e você tem o miserável. Né? A distância é muito grande. Então, nós temos hoje, no Brasil, 640 cursos de odontologia. E curso de odontologia não é um curso como seria o curso de direito. Antigamente a gente chamava GIS e GUSP. Né? Não é um GIS e GUSP. Hoje é canetão na lousa. Não, é você ir num... Eles querem montar curso educação à distância. De odontologia? De odontologia, eles querem montar... Já está montando aí. Mas aí como é que faz? Fazer obturação à distância? Então, dar o comando no... Você vai fazer um curso de cirurgia por correspondência e depois você põe a sua mãe para operar com ele. Né? É mais ou menos isso. Mas estão querendo implementar, não implementaram ainda, né? Ainda, de odontologia ainda não saiu, mas eles querem... direito já tem, né? Eles querem enfermagem. Quer dizer, não dá para você... Está sendo discutido no Brasil a educação presencial, que já está um caos. A presencial já está um caos. Imagina a distância. Se você não consegue educar nem presencial. Então, nós temos... Porque o MEC não tem perna para fiscalizar tudo. Quem que fiscaliza essas faculdades? É que eu acho que não é a mesma coisa. Depois da faculdade, alguns cursos eu acabei fazendo online mesmo, de atualização, essas coisas, mas é diferente. Agora, se fosse a graduação mesmo, online inteira, eu acho que eu teria tido um grande prejuízo de vivência. Mas doutor, ainda bem, você falou que você fez curso de pós-graduação à distância. Você fez direito. Sim. Né? Agora, como é que você faz um curso de cirurgia à distância? Como é que o cara fala? Agora você corta aqui, você corta ali. Você está vendo a artéria ali? Agora você rebate para cá. Entendeu? É muito difícil. Um jato, o cara devia contratar um jato, pôr o piloto, e essa pessoa que está pensando nisso, e pôr de piloto um cara que fez um curso de pilotagem à distância, que nunca sentou num avião. Né? Então, como é que você vai tratar? Nós estamos falando de ser humano.
Não estou falando de máquina. E outra, no direito, quantos erros de juiz você vê? De juiz eu estou falando. Ah, tem Que vários. soltou, o cara estava preso faz 10 anos, o processo deu errado. Tal. Quem é penalizado aí? Quem é penalizado é o Estado. O que acontece para o promotor, para o juiz? Nada. Hoje você é advogado, você tem um caso, você entra no computador aí, você tem todos, você aperta uma tecla, sai todos esses processos, sai tudo de jurisprudência. Aí você lê o processo, relê, dá para o colega relê. Agora, quando você está com o bisturi na mão, fazendo uma cirurgia, fazendo um terceiro molar incluso, e aí o que você faz? Você põe o livro do lado e vai acompanhando para o livro o que manda você fazer? Não, você tem que já ter visto, aprender no laboratório primeiro, no manequim, depois você vai para devagar, começando na boca do paciente. Até porque manequim não tem língua, manequim não tem saliva, manequim não tem sangue, né? Então é outro mundo, só da cabeça de quem não tem ideia do que é isso, para pensar. E eu estou falando nem exame de ordem, porque já tentaram. Medicina já tentou, odontologia já tentou, veterinária já tentou, ninguém consegue. E qual a resistência? A resistência é de quem? A indústria das faculdades, né? Os donos, as grandes corporações de ensino, que é o grupo econômico hoje que cresce mais do que a igreja, né? E aí falam que não é necessário, que seria restringir o exercício profissional, esse tipo de coisa. Porque esse é o discurso que o governo... você vê até o presidente falando, eles têm um índice. Então, o Brasil tem tantos mil universitários, então isso melhora a imagem do país, que tem não sei quantos. Você quer cirurgião dentista, você acha em qualquer esquina. Não sei de que qualidade, mas você acha. E você precisa de um técnico de geladeira, é difícil, ele vai cobrar uma consulta para ir lá ver o que precisa fazer a sua geladeira, de ar-condicionado, de televisão. Então, cursos técnicos, às vezes ganha muito mais do que um profissional. E eu já estou dizendo, eu estou incluindo inclusive a área médica, que antes era top. É que eu acho que se criou uma ilusão hoje de que o diploma, por si só, e eu vejo muita gente da minha idade principalmente sofrendo com isso, criou uma ilusão que o diploma por si só abriria muitas portas e que o mundo estenderia um tapete vermelho quando você tem um diploma. E aí a pessoa vê que a verdade não é bem essa. É porque antigamente falava que na lei, né, que quem tinha diploma não ia preso, não ficava na cadeia e tal. Né, talvez fosse isso. Mas tem que entrevistar as pessoas da área da educação que controlam isso para explicar, né? E outra... eu vou aqui citar até o secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, é o Dr. Eleusis. Dr. Eleusis foi deputado federal já. E ele, na época que era deputado federal, ele fez um projeto para a medicina que nós entramos junto para fazer com a odontologia fosse assim. Não vou esperar você formar, como é no direito, você passar lá 5 anos na faculdade de Direito e não aprendeu nada, para depois eu perguntar se você sabe alguma coisa. Eu fiz você perder tempo lá, fiz a instituição, fiz o governo gastar dinheiro com você, fiz você fazer um FIES, aí depois o governo perdoa o FIES, ou quem não tem dinheiro ainda está pagando o FIES até hoje, em vez de eu não deixar sair da faculdade. Então o projeto dele qual era? No caso da medicina, você chegaria no 2º ano da faculdade, você presta um exame, uma avaliação, como se fosse o exame. Você não sabe o que você aprendeu no 1º, 2º ano, você não progride, você vai fazer uma dependência sem poder cobrar do aluno, porque aí é falha da faculdade. Chegou no 4º, se você passou naquela dependência, chegou no 4º, você presta outro. Mesma coisa, você não passou, você vai fazer uma dependência e até você chegar no 6º ano, e aí você faz outra antes de sair da faculdade. Senão você não sai da faculdade. Agora, hoje ninguém reprova ninguém. Você já não reprova nem no colégio, não reprova na faculdade, porque ele vai perder vaga. Mas na faculdade, eu já ouvi falar de uma manobra para querer inflar as notas de ENAD, né, que é aquele exame que fazem de suficiência, que é pegar os alunos que são piores, inventar um probleminha para ele não ir para o último ano, e aí ele não está apto a fazer o exame do ENAD, aí esse aluno entra com recurso, reclama, fala, não, que é isso, tal. Nesse meio tempo, eles seguram o recurso lá, jogam só os melhores para fazer o ENAD, e depois acolhe o recurso,
fala, não, realmente, você estava certo. Só que ele não contaminou a nota da faculdade. Ou seja, é uma manobra... Bom, mas isso não é de hoje. Isso todo mundo sabe. Eu não vou falar nome, mas todo mundo sabe quem faz isso. Inclusive, aí esse cara, esse aluno vai procurar, eles colocam para fora e vai procurar outra faculdade para ele passar de anos. Ele vai ficar repetindo lá. Mas só lá na frente, até então ele foi pagando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele põe no primeiro ano, tem faculdade que tem aí 600, 700 alunos no primeiro ano. Ele não tem um primeiro ano, ele tem vários primeiros anos. Por isso que quando a gente fala que tem 640 cursos, não são 640 faculdades. Tem faculdade que tem 10 cursos, tem 10 primeiros anos, 12 primeiros anos, né? Então ele faz um primeiro ano barato, aí o segundo ano vai barato. No terceiro ano ele sobe, porque primeiro ano é aquilo que eu falei, Zé, GIS e CUSP. Aí quando começa a chegar laboratório, que é caro, clínica e tudo mais, aí ele sobe muito a mensalidade, esse aluno não consegue pagar, aí ele oferece outros cursos dentro da própria rede, aí ele vai fazer algum outro curso que não seja odontologia e ele vai afunilando para ficar só com os melhores, para poder ter uma nota boa no exame final, né? Mas isso é vamos dizer, todo mundo sabe disso. Agora, o que eu quero dizer é, se o governo aprova a faculdade, se ele está aprovando é porque tem uma necessidade. E eu penso assim, se eu fosse ministro da Educação, você vem lá e fala, eu quero fazer uma faculdade de odontologia. Onde? Onde você já tem metade das faculdades do Brasil. Não precisa mais. Por que eu vou abrir essa faculdade? Para colocar quem? Né? Aí eu jogo esse pessoal no mercado. E quem está absorvendo o mercado? Pelo menos 35%, para não falar 40% desse pessoal não trabalha mais na área. Vai fazer outra função. Quer dizer, perdeu tempo, gastou dinheiro dele, da família e do governo. Porque nesse meio tem rede pública também. Então, o que é que está errado nisso tudo? Ou ele absorve esse mercado, por quê? Porque quem deveria abastecer o sistema único de saúde na área da odontologia, que por mais que possa falar, fez, mas não é 1/20 do que deveria ser. Ele não é 1/20 do que deveria ser, porque nós temos uma profissão qualificada, né? Você tem ótimos profissionais querendo emprego, você tem baixo custo, porque a odontologia no sistema público, a prevenção é o que tem de mais barato. É o que tem de mais barato, é ridículo o que você gasta. Só que por desinformação, que eles falam, a odontologia é caro. Não é caro. E eu provo que não é Mas caro. mesmo a parte prática é baixo custo? Atenção básica. Atenção básica é mais obturação, esse tipo de coisa. Atenção básica é profilaxia, prevenção, restauração, né? Exodontia de dentes, você já vai corrigido na infância, para não ter uma má dentição, né? Esse problema de formação, às vezes tem... você já evita ter que usar aparelho lá na frente, quando você pega da criança e tal. Tudo isso é ridículo perto do que você vai ter que fazer depois. Para corrigir. Prótese, para você depois fazer implante, entendeu? O custo disso que é caro. O que você tinha que segurar é lá atrás da prevenção. Agora vamos falar de SUS. O senhor pegou o gancho aí de prevenção. Hoje o senhor vê com satisfação a cobertura SUS da odontologia? O cidadão que precisa do SUS para tudo na odontologia, ele pode dizer que é bem atendido e que está satisfeito? O que precisa melhorar? Como é que está essa situação? Quando a gente fala SUS, a gente generaliza. Tem municípios que dão atenção à saúde bucal. Tem municípios que não dão atenção à saúde bucal, né? Então, é do gestor. Por isso que fala, é a política. Então, agora foi aprovada a política até do Brasil Sorridente, que era um programa, agora passou a ser uma política. Mas ainda não está. Por quê? Porque quando o governo ele municipalizou a saúde, então, quem tem que bancar tudo é o município. Que é quem tem menos recurso, que a União tem mais recurso. E o município não tem. E outra, que é o mais agravante que eu vejo, a solução na saúde, não tem carreira. Então, quando nós falamos do direito, você formou advogado, mesmo que você não passe na UAB, você vai prestar concurso de alguma outra coisa, para delegado de polícia, para promotor, para juiz. Você tem concurso absurdo. E aí você vai seguir uma carreira.
Você começa um salário que não que não tem cirurgião dentista que ganha no serviço público o início da carreira de qualquer um desses que eu falei, né? Aí ele vai seguindo uma carreira, ele sabe que ele tem estabilidade, ele sabe que ele vai seguir progredindo na carreira e ele vai se dedicar naquele lugar. Quando você pega um médico ou um cirurgião dentista e põe para trabalhar numa prefeitura, ele não tem carreira, ele vai continuar naquela mesma... E aí ele não tem, com raríssimas exceções, eu estou generalizando, né? Claro que a pessoa precisa gostar daquilo. Espírito, né? Público. Você precisa gostar daquilo. Para você trabalhar numa estratégia de saúde da família, né? Para trabalhar na comunidade, você precisa gostar. Porque senão ele não tem comprometimento com aquela população daquela região. Ah, ali paga R$1.000 a mais, eu vou trabalhar ali no município do lado, mais R$1.000 a mais. Aí o outro paga mais 500 ali. Então eu arrumei um negócio melhor, eu saio. Então você não tem continuidade. E muitas vezes, principalmente as pessoas mais idosas, essas coisas, elas gostam dessa acolhida, daquele mesmo profissional que já está cuidando do caso dela, porque realmente atrapalha essa troca toda hora de profissional. Mas o programa criado, a estratégia de saúde da família foi um programa criado que era para a pessoa ter, como agente comunitário, de onde ele é? Do bairro. Ele é do bairro, porque ele precisa ter vínculo com o bairro, conhecer as famílias, conhecer as pessoas. Todo mundo conhece a gente do bairro. E aí você põe lá um cirurgião dentista, uma enfermeira e um médico que é para ele criar vínculo com a comunidade, conhecer as pessoas. Então não é cada dia o cara é um novo, não é um novo cada dia, é a comunidade, ele já sabe quem é a esposa, como é que ela cozinha, porque o agente comunitário já foi lá com a enfermeira na casa. Diferente de uma UBS. O UBS você chega com pressão alta, eles vão te dar um remédio para pressão alta. Na saúde da família, o que é o correto? Ele vai te orientar e vai orientar a família. Vai lá, olha, a senhora que cozinha para o seu marido, o que a senhora está pondo? A senhora põe sal, a senhora põe isso, que óleo que a senhora põe? Né? Qual é a patologia que ele tem para ela consertar no hábito alimentar, ensinar higiene para as crianças, para a família e tudo mais. Olha, você está com isso, olha, as crianças estão, leva amanhã no posto, então tem que acompanhar. A hora que você não tem carreira e você tem uma oportunidade de ganhar R$500 a mais, R$1.000 mais ali, você vai embora dali. Então aquilo fica uma substituição, então você nunca consegue, quer dizer, nunca que eu digo onde tem essa alteração, dá esse sentido do que é o programa. Então tem que criar uma carreira para a pessoa. Agora é interessante um trabalho até nas escolas também, né? De ensinar a garotada desde cedo a escovar o dente corretamente, porque existe muita diferença entre escovar o dente e escovar corretamente. Eu lembro que eu aprendi isso, passar o fio dental certinho em todos os dentes. Agora, dada a realidade social, fio dental é um item caro. Não é tão caro, doutor Wilson, pra gente, mas é caro, acho que é uns R$10 um fio dental legal, porque tem aquele que machuca o dente também, que é terrível, e aí fica sangrando tudo a gengiva, mas aquele tem que ser aquele verdinho, aquela coisa melhorzinha um pouco, não é tão barato. Tem algum programa disso daí, de distribuição do fio dental para garotada, então, principalmente? Mas esse é um programa do governo. Né? Para as áreas sociais de baixa renda, né? Teria que ter um programa do governo. Então ele compra escova de dente, ele compra fio dental para distribuir para essas pessoas carentes. Eles não dão absorvente para a mulher, dão preventivo, dão preservativo, né? E por que não? Agora, fica a cargo de cada município. Se o município tem dinheiro, ele dá, se ele não tem, ele não dá, ou então se o prefeito acha que não precisa, ele não dá. Então, a gente fala isso é muito triste, né? Porque a gente que já vivenciou esse problema, aí você faz o quê? Você vai fazer o que está hoje crescendo cada vez mais a judicialização na saúde. Inclusive na odontologia também? Porque claro, precisa do tratamento. Como é que diz a Constituição? É dever do Estado. Do Estado. E porque lá na Constituição não diz que ele só tem que fazer restauração ou fazer só extração. Ele tem que devolver para o paciente. Ele não faz... O SUS paga prótese peniana. O SUS paga mudança de sexo. E ele não paga uma prótese para o paciente?
Ele não paga uma coroa, uma prótese fixa, ele não paga. Mas deixa a pessoa sem dente. Não, ele vai falar que tem um lugar que faz que chama de perereca, uma ponte móvel, ou então só prótese total. Aí a pessoa não tem onde suporte para prótese total, ele não tem rebordo, não tem nada. Aí ele precisa do implante. Aí só via judicial, aí o juiz manda fazer. E aí quem paga é a prefeitura, aí sai do próprio do município. Né? Então, o programa de saúde bucal tem muita coisa para você fazer que não vai encarecer tanto. Mas eu não sei por que não é feito. Né? Eu faço parte do Consaúde da Fiesp, né, que é o Comitê da Saúde, da cadeia produtiva da área da saúde, o setor odontológico. Então, sempre vai ministro, secretário de Estado e tal. E vários que vão lá, eles fazem exposição, quando está para sair, então fala tudo que ele fez. E fica lá 40 minutos, uma hora falando de bilhões, zilhões e tudo mais. Pô, que a turma fala esses números, aí você passa na frente, você entra no postinho de saúde, você vê a realidade, você pensa, como é que está sendo gerido? Então, né? aí você fala assim, ele falou até de PET, hospital de PET. Aí eu perguntei, depois termina, eu falo, mas eu gostaria de saber, ministro ou secretário, eu falo sempre, estão cansados de me ouvir, falo, quem foi o brilhante que tirou a boca do corpo humano? Porque eu entendo que eles pensam que o sangue que passa aqui não é o que passa no pulmão, no coração, né, nos outros órgãos. Então, você não faz saúde sem saúde bucal. Isso é o básico do básico do básico. Então, isso é dado do INCOR, não é para dizer que é corporativismo, que é da área odontológica. O INCOR, mais de 50% das endocardite bacteriana vem de infecção bucal de dente. Né? Você vai lembrar aquele jogador de basquete lá de Santos, americano, que morreu, endocardite bacteriana, infecção do dente. Então, eles ficam tratando um monte de coisa e não tratam a infecção. Então, é você ficar martelando o dedo e tomando anti-inflamatório. E continua martelando o dedo, e o dedo vai inchando e você vai tomando anti-inflamatório. Ou seja, enquanto você não tiver saúde bucal, você não vai ter saúde no organismo. Ninguém, em qualquer hospital do coração que você for aí, ninguém é submetido a uma cirurgia cardíaca antes de passar por um cirurgião dentista. Né? Então, é o básico do básico. Então, na rede pública, deveria ser obrigatório você ter uma unidade básica de saúde com cirurgião dentista, mas funcionando. Não adianta você ter e não funcionar. Né? Porque ele vai falar, ele não trabalha. Mas olha o médico quanto atendeu no dia, atendeu 20, atendeu 30 no dia. Essa é uma outra diferença, porque o médico só prescreve. Ele faz o exame clínico, ele não faz procedimento numa unidade básica de saúde. O cirurgião dentista tem que fazer o diagnóstico, o prognóstico e os procedimentos, o ato cirúrgico, por conta e risco dele. Ele é profissional liberal, não é responsabilidade da prefeitura. E é isso que nós estamos falando, fazendo uma campanha com o cirurgião dentista para orientar. O pessoal faz até seguro normalmente, né, de responsabilidade civil, às vezes. É muito comum um profissional da área médica, da área odontológica, contratar esse tipo de seguro, porque às vezes não necessariamente a pessoa teve dolo, intenção, mas acabou ocasionando aí algum problema e acaba sendo responsabilizado, e tem condenações que chegam a valores altíssimos mesmo. Eu sei que a sua entidade até tem um seguro, né, que oferece para a turma. Esse problema do seguro, muita gente, até por ignorância, não dá o devido valor, até por uma falha do ensino. Né? O teu próprio professor às vezes não sabe. Né? Como eu falei, você tem 640 cursos, você imagina o tipo de professor que você tem. É muito heterogêneo. Você está muito bem, porque tem faculdade que paga muito mal, particular. Então, você não tem um professor que teve uma formação, às vezes, boa em tudo. E, às vezes, ele é obrigado a dar aula de uma matéria que ele não sabe. Ele vai dar lá odontologia legal, por exemplo, ele pega lá os slides e põe na lei, lá, lê isso, lê aquilo. E as pessoas não sabem o que é profissional liberal. Muita gente confunde, que acha que profissional liberal é aquele que trabalha por conta própria. E, na verdade, não é. Esse é autônomo. Profissional liberal é aquele que é responsável, ele tem a liberalidade no exercício da profissão. É como advogado, médico. Você vai em vários advogados, cada um vai ter uma conduta no processo. Né? Você
passar por 10 consultórios, cada um vai fazer, aqui vamos fazer isso, aqui vamos fazer aquilo, vai do que ele aprendeu, da consciência dele, do que ele acha que deve ser feito. Então, mas a responsabilidade é dele, sempre. Então, quem trabalha no serviço público acha que ele não é ali um profissional liberal. Ele é sim, porque a responsabilidade é dele. Não tem secretário de saúde, não tem coordenador de saúde pública que vai dizer nesse dente que você vai fazer uma coroa, ou você vai extrair, ou você vai fazer a endo. Eu é que sei, eu funcionário. Mas porque a responsabilidade é minha. Hoje em dia, a jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa deve processar primeiro o Estado, o município, e aí depois, aí o município responde, e depois o município, se comprovar dolo ou culpa grave, aí pode responsabilizar o profissional. E aí, por culpa grave, eles entendem erro grosseiro. Eles equiparam com erro grosseiro. É esse o entendimento hoje adotado. Normalmente as pessoas nem processam o dentista, pessoa física, por algum erro, quando foi numa unidade de saúde privada ou mesmo no setor público, processam somente, normalmente, a unidade hospitalar. Diferente, claro, de quando é no próprio consultório da pessoa e vai processar a pessoa. Então, é o que você falou. Primeiro, né? Quem apanhou todo mundo, mas primeiro apanhou fulano, mas se apanhou também depois. Apanha. Né? Então, você falou, vai sofrer processo administrativo, sim, vai dar vai problema. Demorar, mas sim, se houve erro dele, sim, e aí vai ser apurado, porque a primeira coisa que, ou seja, a prefeitura, ou ele trabalha numa clínica, ele é funcionário numa clínica, a primeira, ou de um plano de saúde, o cara processa o plano de saúde. Né? Como uma cirurgia, se for um advogado bom, ele processa o hospital, o plano de saúde e o médico. Né? Se o cara for inteligente, o advogado for bom, ele processa o cirurgião dentista, processa a prefeitura, se tiver mais alguém do lado ali conversando, ele vai para o Por quê? Porque a prefeitura vai dizer, eu não faço cirurgia, eu não faço esse procedimento, quem fez foi o fulano de tal, foi o doutor fulano. Só se houve realmente algum problema que, né, vai ter que ser apurado. Mas, por exemplo, ele vai fazer uma extração terceiro molar, incluso. Fratura mandíbula. Aí eu pergunto para você, o que a prefeitura tem a ver com isso? Pior que tem, risco, chama teoria do risco administrativo. Ele é contratado. Mas ela é corresponsável. Eu não sou advogado, né? Mas ele é solidário. Mas eu estou dizendo aqui, eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando... Você imagina quantos processos... Eu fui 6 anos presidente da Comissão de Ética do Conselho de São Paulo. Tem mais de 5 mil profissionais. Você imagina a quantidade de processos que eu já vi ali. E mais, nós temos uma seguro para nós, todos os nossos associados têm um seguro de responsabilidade civil. Então, quando tem o processo, cai lá. Né? Então, o que a prefeitura vai dizer que a responsabilidade é dela se for extrair um terceiro? Motorista do caminhão da prefeitura. Ele encheu a cara, pegou o caminhão e bateu, mesmo que não fosse de cara cheia. Bateu errado, entrou no sinal vermelho, ele fez o que não era para fazer. A prefeitura vai pagar? Pior que vai ser condenada, depois ela vai descontar do motorista, mas ela vai ser condenada, ela vai ser. Sim, porque o caminhão era dela. Mas vai descontar, é a mesma coisa, a utilidade do seu seguro está nessa, a prefeitura vai ser condenada da extração do molar e tal, não tenha dúvida, mas ela vai, se for um prefeito consciente, responsável e principalmente para prestar contas para o Tribunal de Contas, vai proceder o desconto da pessoa. Perfeito. E aí, então o que eu disse, quem vai pagar é ele. No fim das contas ele. Em termos processuais, a pessoa pode processar primeiro lá, mas no fim, claro, porque foi quem ocasionou o problema. Por isso que muita gente criticava médico, porque ele não quer operar por uma cirurgia de risco, porque o risco é dele, que está processando. E às vezes ele ganha R$100 para fazer uma cirurgia de alto risco e depois ele tem que indenizar com 1 milhão, 1,5 milhão. É que a tabela SUS dizem que é defasada. Eu conheço muitos médicos que falam que atendem o SUS por amor, por carinho, por consideração. Porque se fosse por dinheiro mesmo, que não compensaria de jeito nenhum, porque paga muito pouco e o risco é alto. Por isso que é difícil achar profissional para isso, né? Para esse tipo de procedimento. Mas voltando no risco, né? Esse é até ruim quando acontece isso. Por quê? Porque o nosso seguro de responsabilidade civil, ele protege o profissional do paciente, não de uma regressa. Uma ação regressa não cobre, porque não foi o paciente que processou ele, foi
seja uma clínica, seja a prefeitura, seja o que for. Então, ele responde, esse seguro é para protegê-lo do paciente. Então, quando o paciente entra com a ação contra ele, ele tem um seguro para dar segurança para ele. Mas não vou entrar aqui no mérito, né? Mas assim, você mesmo falou, a responsabilidade é dele. É por isso que ele é profissional liberal. E é por isso que nós cobramos hoje do profissional, orientamos o profissional que trabalha, principalmente no setor público, que às vezes é relapso na biossegurança do próprio consultório odontológico, né? E aí, voltando num exemplo que você deu agora há pouco sobre na escola, o cirurgião dentista na escola, tal, que eu falei, você mudou o programa, Estratégia de Saúde da Família, ele tirou o profissional da escola. Porque fica difícil você administrar hoje, por exemplo, que você conhece muito bem o município, a saúde é municipalizada. Então, o profissional cirurgião dentista, ele é do município. Antigamente, você tinha o DENPAL, que era o dentário escolar. Quando eu era criança, você não tinha nascido ainda, mas quando eu era criança, tinha o dentista na escola, no grupo, no ginásio, tinha o dentista que era do Estado. Esse dentista era do Estado. E ele trabalhava numa escola estadual. Ah, então tinha cadeira lá de dentista? Tinha. Tudo na escola? O grupo tinha, naquela época chamava Nossa. Grupo, ginásio e colégio, né? Mas então houve um retrocesso, aparentemente não houve um avanço, porque se tinha lá, estava acessível. Então, vamos acompanhar o raciocínio. Então, eles acabaram com isso porque você municipalizou, você não tem mais cirurgião dentista do Estado, vamos falar do Estado de São Paulo, que não tem mais cirurgião dentista do Estado, tampouco do governo federal, do município. Todos são do município. E onde é que ele trabalha? Ele trabalhava numa escola municipal, ainda tudo bem. Agora, a outra escola lá do Estado. Aí você tem um consultório dentro de uma escola do Estado. O município não pode entrar lá. Precisa fazer um concerto no consultório. Você tem que falar com a diretora da escola, que é do Estado. Ela, nesse horário, não vai entrar. Você não consegue administrar um consultório odontológico da prefeitura dentro do Estado. Né? Até porque você não tem mais, que antigamente, o consultório odontológico era lá. Você tinha um ebulidor, não tinha nem estufa, não era? Um ebulidor. Você não tinha qualquer infecçãozinha lá, era... Qualquer penicilina matava. Hoje não. Hoje um consultório odontológico é um centro cirúrgico. Você tem que ter uma biossegurança total para você não ter contaminação do paciente, do pessoal auxiliar, do profissional, né? Você não levar, o paciente chega lá, você não vai levar infecção para ele. Né? É como um hospital hoje, a maioria dos hospitais, o cara fala, você tem isso aqui, faz a cirurgia e vai embora. Fica em casa, recupera em casa, do que no hospital, o risco de você pegar a infecção é muito grande. Então, hoje, você não tem você tem que botar numa unidade de saúde. Unidade de saúde fecha 5 horas. 4h30, você dá um tiro, você não mata ninguém lá, porque 5 horas fechou. E quem leva essa criança que o pai trabalhou o dia inteiro, a mãe trabalhou o dia inteiro e essa criança estava na escola? Que horas que ela vai ser levada no posto de saúde? E aí eu emendo a pergunta. Dor de dente, eu nunca tive tão forte assim, mas eu sei que é urgente. Quando a pessoa tem uma dor de dente horrível, tem que ser atendida na hora. Não dá para esperar. Como é que faz isso de madrugada, por exemplo? Não faz, né? Tá. Porque tem poucos municípios, né, que tem UPA. O que é a UPA? Unidade de pronto atendimento. Quanto tempo funciona a UPA? Quantas horas por dia? 24 horas. Isso. E quando você fala pronto atendimento, por que não tem saúde bucal? Raríssimas as cidades, né? Aqui em São Paulo eu sei que tem poucos, que tem 24 horas. Município de São Paulo. Por exemplo, vou falar do meu município, Araraquara. Ele só tem 24 sexta, sábado, domingo. Começa na sexta-noite. Do odontológico? Odontológico. Quando o prefeito Marcelo fez a UPA nova, que a antiga não tinha, pôs consultório odontológico. Né? Mas só trabalha de fim de semana. Eles dizem que não tem demanda, tal, mas é o que você falou. Lá ainda você tem para desastre, para acidente, essas coisas, você tem lá o plantão, né, da Faculdade de Odontologia de Araraquara, tem residência na cirurgia, então tem na Santa Casa, tem cirurgião um pouco mais... mas é um caso à parte. Mas para abrir um problema de você, dor de dente, canal, essas coisas, você não tem. De madrugada você vai ter iniciativa privada. Né? Então, você acha que no município não tem que ter pelo menos um? Né? Não, mas você tem
não vou falar, mas você tem outros profissionais lá dormindo, mas você não tem um cirurgião dentista numa UPA para você. E eu estou falando de Brasil, hein? Você pode provar o contrário para mim, porque você vai perder, né? Você não vai achar. É raro o município que tenha um. São os municípios muito grandes, os outros não têm. Então, nós teríamos que ter uma consciência maior e oportunidade, né, principalmente das crianças, que possam ir na unidade de saúde durante o dia. Eu pergunto, se a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, quem está levando essa criança? Teria que funcionar até a noite. Tem que funcionar até a noite. Não tem outra explicação, a não ser que... E vai você falar no seu emprego que você tem que sair do emprego para poder levar a criança numa UBS. Vai dar problema. Doutor Wilson, o senhor organiza o maior congresso de odontologia do mundo, o CIOSP. Conta pra gente um pouco do que é o CIOSP, como é que funciona, que eu nunca fui, mas eu já vi foto, vídeo, vi que a estrutura é de invejar. Realmente é um congresso que dá orgulho para a PCD, né? Orgulho para os brasileiros, né? Muita gente, como diz o outro, santo da casa não faz milagre, não reconhece, só sabe criticar às vezes, né? Mas nós fazemos, sem sombra de dúvida, o maior congresso é o nosso congresso, o maior e melhor congresso de odontologia do mundo. A gente conhece praticamente todos os congressos que tem por aí no mundo, os maiores, e não tem nada igual no seguinte aspecto. Nós temos uma área lá, hoje o nosso congresso está ocupando 71 mil metros quadrados de área útil. Nossa Senhora! E aí você tira as ruas, a gente de área de exposição praticamente, você tem aí praticamente metade disso. Você tem no mínimo 36 mil ou 37 mil de área útil, ou seja, de área de stand. Né? E os stands maravilhosos, e nós temos um diferencial para o resto do mundo. Né? O nosso é congresso, que existe maior que o nosso, é uma feira na Alemanha, que é bianual, que é de 2 em 2 anos, é uma feira muito antiga, mas não é congresso e é só para donos de dentais, dealers, essas coisas. Não é para o cirurgião dentista ir lá assistir palestra. É feira de material. Nós temos a parte de congresso, que é a parte científica do congresso, e nós temos essa feira. E na nossa feira, os estandes, grande maioria deles tem sala de aula onde eles dão palestras o dia todo gratuitas para o congressista. E o nosso também é gratuito para o nosso associado e paga um ridículo para quem não é, né? Só para que ele possa, porque é muita gente, nós temos uma média de 28, 27, 25 mil pessoas por dia no congresso. Né? Aí se você pensar, isso falando de congressistas, se você pensar que nós temos de 12 a 15 mil pessoas trabalhando dentro do evento, quando se abre o evento, já tem praticamente 15 mil pessoas ali dentro, que são os expositores, né, que são os funcionários dos estandes. É uma cidade média do Brasil, essa é uma cidade média. Tanto é que para o trânsito, mas é muito bonito. E à noite a gente tem lá uma praça da alimentação, encontro normalmente os formandos, tal, de vários anos se encontram no CIOSP. E aí vai para a praça, a gente faz toda noite um show, né? Um show, sempre show bom. Ano passado nós levamos Diogo Nogueira, esse ano foi J Quest, Belo, não sei mais quem lá. Tem sempre shows bons lá. E então tem essa parte de congressamento. Mas a parte científica é o dia todo, das 10 da manhã até as 20 horas, a parte científica de todas as especialidades. Né? E pra você ter uma ideia. E aí você falou da importância da odontologia brasileira, do reconhecimento. Esse ano nós tivemos congressistas de 60 países. Caramba! 60 países, né? Nós temos cirurgiões de todos os estados do Brasil, inclusive acadêmicos que vêm de todos os estados. Porque aquilo, a gente fala que é a Disneylândia da odontologia, né? Ali você encontra de tudo. Desde, a começar no tamanho, pelo visto. Desde grampo de cabelo até tomógrafo, até tudo da parte digital, é o que tem de mais moderno do mundo. Né? Tem mais de 20 empresas brasileiras que vêm expor aqui, estrangeiras que vêm expor, e a indústria nacional,
né, do setor odontológico é o setor mais superavitário da própria ABIMA, né, da Associação Brasileira, é o setor odontológico. Doutor Wilson, a maior parte da nossa audiência é jovem, porque o Instituto é jovem e tal. Então deve ter muita gente jovem que está pensando em fazer odontologia, está se formando, está iniciando no mercado. Que conselho o senhor daria para quem quer fazer odontologia, para quem pensa em seguir na área, para quem está começando? Iago, qualquer área, né, você vai falar assim, tem muito. Tem muito. Tem área médica, tem muito. Advogado, tem muito. Então, assim, não vou fazer, porque não. Se você gosta, faça. Mas seja o melhor, né? Procura fazer uma boa faculdade, procura fazer cursos de pós-graduação, estudar sempre, né? E não pega a referência do profissional ou do curso por quantos seguidores ele tem. Né? Porque hoje a moda é essa. Aquele profissional lá, eles não procuram para saber se aquele profissional é bom ou não, se tem referência, se ele é especialista, se ele é professor da área ou especialista da área, se ele tem cursos, não é porque não seja professor, mas tem cursos, né? Qual é a referência que você vai ter? Eles pegam o cara que tem seguidor. É porque o cara tira uma foto lá do helicóptero, uma foto lá do avião, né? Então, acho que esse cara é bem sucedido. Então, cuidado, né? E procura ser um bom profissional desde o início. Não é só bom tecnicamente, bom profissional, né? Com ética, e procurar orientação. E procura sempre ser sócio da tua entidade. Não quer ser da PCD, tem outra entidade para ele ser sócio, né? Mas procura conhecer a PCD, que dá segurança para ele, orientação profissional, orientação jurídica, seguro de responsabilidade civil. Ele tem nós temos lá um auxílio funerário, tudo incluído na tua mensalidade. Então, tem uma gama de serviços, reciclagem, 50% dos cursos que ele faz lá dentro das nossas escolas. Então, a orientação que eu dou quer fazer, mas faça bem feito. Né? Se você for fazer só por fazer, não perca tempo. Vai fazer outra coisa. Né? Vai fazer outra coisa, porque na odontologia você tem que estudar sempre, e precisa ter... Você precisa ser um pouco de psicólogo, um pouco de artesão, você tem que ter todas essas habilidades, né? E não vai ser à distância que você vai adquirir isso. A gente faz essa pergunta para todos os convidados aqui. Tem algum livro que te marcou muito, que o senhor recomenda para as pessoas lerem e se divertirem? Aquele livro que o senhor fala assim, nossa, que legal, fez diferença na minha vida, quero que os outros leiam, porque vai ser... Eu para falar a verdade, livro que me estimulou nesse sentido de seguir na carreira, não foi através de livro. Né? Livro que eu achei muito bom, que é um livro de cabeceira, que eu de vez em quando é O Profeta, do Gibran, Khalil Gibran. Né? Eu acho que ele coloca tópicos ali que a gente nem imaginou, né? Parece que você está lendo aquilo que você já pensou uma vez, né? Ou que você está vivenciando. Né? Mas o que me norteou são exemplos de profissionais, né? Tanto na área odontológica como na área política classista. Né? Eu sempre fiz política classista, desde quando eu estava na faculdade. Né? Meu professor era o presidente da associação lá, ele já me pôs como diretor acadêmico, e aí eu me formei, ele me chamou para ser vice-presidente dele, e aí eu fui sendo presidente lá, depois fui do conselho aqui, aí fui presidente, então, na minha terceira gestão como presidente da associação, né? E nesse período também, como eu falei, já participei de conselho e tal. Eu sempre gostei de política classista. Eu acompanho a política partidária, né? Até porque eu acho que não combina muito eu participar da política partidária, porque como dirigente de uma entidade, da importância da dimensão do que é a PCD, inclusive que é parceira da prefeitura aqui em São Paulo, né, em vários municípios, eu tenho que estar sempre com o prefeito de um partido A, do partido B, do partido C, e o meu partido é o PO, é o Partido da Odontologia, né, é o PCD, o Partido Cirurgião Dentista. Então, tanto na esfera, a gente tem que estar aí, o governo federal é de um partido, o estadual é de um e o do município é outro, né? Então, a gente procura fazer... acompanhar e sempre
incentivar e ajudar, seja qual for o partido que tiver no governo, que a política de saúde bucal, a política da saúde seja sempre bem feita, acompanhar, procurar ajudar da forma como que a gente pode, né, através de profissionais que nos acompanham, que a gente tem lá de todas as áreas, para que a população brasileira, né, e o cirurgião dentista trabalhem com mais segurança e possa atender melhor a população, principalmente aquela que não consegue acesso ao microfone, que é de mais baixa renda, né? E isso não tem prazer melhor quando você vê o trabalho realizado, né? Quando você vê o trabalho realizado e quando você... É fácil falar, eu dou comida para os meus funcionários, mas você come daquela comida? Né? Eu dou o SUS, mas aí corre no Einstein, corre no Sírio, isso é muito fácil. Então, quando nós somos coordenadores de saúde bucal, inclusive na época do prefeito Marcelo Barbieri, ele deu todo o suporte, nós mudamos completamente a rede pública com todos os equipamentos, com os profissionais qualificados, que é o que nós temos. Eu lembro que na época nós tínhamos 75% dos profissionais da rede pública em Araraquara eram especialistas, 35% tinha mestrado e doutorado, trabalhando na rede pública, né? Porque então, consolidou um plano de carreira legal, porque senão as pessoas não teriam. Não tem plano de carreira. Atratividade. Ele não tem a carreira, mas ele trabalhava lá porque estava satisfeito. E naquela oportunidade, eu me lembro, minha filha precisava fazer um terceiro molar incluso. Aí eu dou amizade com o pessoal da faculdade, professor de cirurgia, né? Não, ele vai fazer lá no céu, ele vai fazer lá na rede pública. Para mostrar que o negócio é bom e funciona. Eu montei um sistema lá, nós estamos trabalhando naquele sistema. Meu filho vai lá, eu se precisar vou lá, né? Então, é isso que eu quero saber, se quem dá no município dele vai ser atendido naquela rede, e é o que eu dizia desde o começo, olha, é como se você estivesse atendendo a sua mãe aqui. Se atenderia a sua mãe aqui, o seu filho, do jeito que está? Não, então você não vai atender filho de ninguém. Então vamos reformar, vamos arrumar, vamos fazer isso. Tem que arrumar, é o básico do básico. Né? Então, se todo mundo tivesse essa consciência, eu acho que nós estaríamos muito melhor e sem muito dinheiro investido. É pouca coisa, só ter vontade. Maravilha. O senhor quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, esqueci de perguntar, acrescentar, falar algum outro tema? Não, eu acho que... eu só quero aproveitar, eu não sei quando passar isso, mas nós estamos passando um momento muito triste com o Rio Grande do Sul. Né, com os nossos irmãos gaúchos, e estamos, a própria associação, através dos seus associados, estamos fazendo ações individuais. E agora a gente quer fazer uma e começar a arrecadar para ajudar os nossos colegas cirurgiões dentistas que estão no Rio Grande do Sul trabalhando, que pararam de trabalhar e que perderam o seu consultório, perderam seus equipamentos, perderam tudo praticamente. Quem teve o consultório invadido, com esgoto e tudo mais, você não vai aproveitar nada que tem ali. Então, a gente quer fazer uma campanha, nós vamos iniciar talvez o CIOSP, a venda do CIOSP talvez em agosto, que a gente fazer um período gratuito, mas a gente quer fazer cobrando um valor bem acessível, que vai ser 100% revertido para os nossos colegas do Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma parceria com o Conselho lá, com a nossa ABCD, que é a nossa Associação Brasileira fora de São Paulo, chama a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, que é a ABCD, para ajudar esses colegas, né? Vamos ver como é que nós vamos poder ajudar de alguma forma. Estamos fazendo parceria com as empresas, né? Principalmente crédito, porque não adianta só parcelar para ele, até ele retomar. Você imagina o cara que tem uma clínica que tem lá tomógrafo, raio-x, equipamento, todo o equipamento dele, perdeu tudo. Né? Então, até ele fazer um consultório do armário, tudo isso você perdeu, vai aproveitar zero. Né? Então ele vai fazer uma clínica nova e aí até começar a receber para ele conseguir pagar isso aí. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? E aí eu vou pedir para aqueles cirurgiões dentistas que estão nos assistindo, né, ficarem atentos que a gente vai fazer uma campanha, 100% do arrecadado vai ser para uma conta específica para isso e para ajudar os nossos colegas lá. E aquele que puder ajudar de alguma outra forma, é muito pior do que a pandemia.
Interessante, não. Todo mundo acho que tem que fazer o seu papel, contribuir, arrecadar, ajudar do jeito que pode. E doação, eu falo até que doação não é descarte, não é para mandar roupa velha, não é para mandar coisa. Que é o que aconteceu. Não, é Muita ridículo gente isso. A mandaram pessoa, até calcinha suja. vou mandar, não tá servindo mais, eu ia pôr no lixo, vou lá. É um desrespeito muito grande com quem está nessa situação. E poderia ser a gente, poderia ser qualquer um, infelizmente, graças a Deus não foi, mas eu acho que cada um tem que fazer o seu papel mesmo. Doutor Wilson, quer deixar sua mensagem de consideração final para as pessoas, uma inspiração, uma frase, aquela mensagem de quase um fim de debate eleitoral, mas não é o caso aqui, mas aquela despedida calorosa. Como você falou, eleitoral eu nunca fiz campanha eleitoral, nunca fiz discurso de campanha, nem quando participei de tudo isso aí. A gente só fala aquilo que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer para a odontologia, para os profissionais, né, para os nossos profissionais, mas e que cada um, como você falou, que cada um que der um pouquinho da sua parte, né, a gente vai conseguir resolver muitos problemas daqueles que não têm nada, né? Então, se a gente, seja no Rio Grande do Sul agora, seja no seu município, onde você estiver atuando, né, procurar olhar aqueles que não têm condições, né? Então, quando a gente trabalha no público, você não tem satisfação melhor do que você ver a população, principalmente aquela mais carente, ser bem atendida e às vezes até melhor do que num consultório particular, que é o que eu dizia para o colega, você tem que estar aqui melhor do que no seu consultório particular, porque aqui você já está pago, essa pessoa já te pagou. Tratando ou não, ele já te paga todo mês, o salário que você recebe vem dele também, né? Então, ele mais carente ainda, porque ele enfrentou fila, ele esperou para ser atendido. Então, vamos dar aquilo que cada um tem. Às vezes não está despertado isso, mas todo mundo tem isso, né? Ele vai sentir prazer quando você faz o melhor pelo outro. E isso a gente faz em todo lugar, seja no público, na nossa associação. Então eu convido os nossos colegas todos que ainda não são sócios da PCD a conhecerem a PCD, o que ela vai trazer de bom para ele. E espero que os nossos governantes olhem com mais atenção para a saúde bucal da população brasileira, e eu agradecer a oportunidade de estar participando com você aqui desse bate-papo. Nós que agradecemos, doutor Wilson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Se você tem entre 20 e 35 anos de idade e tem interesse em desenvolver suas habilidades de liderança e auxiliar na construção de um Brasil mais livre, nos siga na rede social Instagram, @IFL, né, que é a abreviatura do Instituto de Formação de Líderes, SP, @IFLSP, e fique ligado nas nossas publicações, nas nossas postagens e no nosso processo seletivo aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima. Muito obrigado, doutor Wilson. Agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado.